Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos a leitura de Êxodo 12b, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até amanhecer, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios. Verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeça a esta instrução como decreto perpétuo para vocês e para o seu descendente. Quando entrarem na casa que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande planto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinha dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e o carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de boi como de ovelhas e cabras, como a massa que haviam trazido do Egito. Fizeram o pão sem fermento, a massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigia aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar uma vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado para comer da Páscoa depois de circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês, se quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito
organizando segundo as suas divisões. A consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho de Israel me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemore esse dia em que vocês saíram do Egito, na terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa, não como nada fermentado. Nesse dia, no mês de Abib, vocês estão saindo quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia nesse mesmo mês, durante 7 dias, como pão sem fermento, e no 7º dia eu faço uma festa dedicada ao Senhor. Como pão sem fermento durante 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão, e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados. Separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primogênitos machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa isso? Diga-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esta fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sicote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. A perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampe à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de faraó, e eles os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: e que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores de seus carros, cada um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas, que marcharam triunfantemente.
os egípcios, com todos os cavalos de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de fonte de Baal, Zefon, a travessia do mar. Aproximasse o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizavam, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá, já que tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo do Egito do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, ficam firmes e vejam o livramento do Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A noite trouxe treva para um e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios o perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás dele até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritavam: vão fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao arraiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como Moisés, seu servo. Que Deus abençoe essa linda passagem das maravilhas de Deus, lida no dia de hoje.